Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 26. Tem crente que ele gosta de cachorro, chora, chora, mas não vem no culto, não vem na igreja. Não aparece para nós chorarmos juntos aqui. Atos 26. Atos 26, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas com que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam pela remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos aqui a Tua palavra, que é santa, que é perfeita, Senhor Deus, que não há nela nenhuma variação, não há nela nenhuma dúvida, mas nós somos homens totalmente incapacitados para extrair dela aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, a começar de mim, fala ao meu coração esta noite, fala ao meu coração de maneira especial a mim e a cada um dos servos que aqui estão, para que eles possam sair daqui mais convictos a respeito de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós não queremos nada a não ser salvação aqui esta noite, reconciliação, transformação de vidas para louvor da Tua glória. Se o Senhor quiser acrescentar qualquer outra coisa, o Senhor é o Deus que comanda todas as coisas aqui. Então, o Teu Espírito tem liberdade, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo,
toma cada um dos servos aqui nos teus braços, Senhor Deus, vai ao mais profundo do coração, capacita o teu servo para explicar a palavra e capacita os teus servos para discernirem a tua verdade. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante que nós nos deparamos com Paulo aqui novamente preso. Esse cristão, este homem apaixonado por Jesus, que sempre foi um arauto da mensagem da cruz, que sempre ousadamente anunciou Cristo Jesus, que não havia nele outra mensagem, como a que nós vemos hoje por aí, mas era a mensagem da palavra de Deus. E é interessante que este homem, por anunciar Cristo Jesus, por anunciar o caminho, a salvação, pela graça mediante a fé, este homem agora mais uma vez estava acusado, e ele iria agora a Agripa, daqui a um pouco iria a César, e ali seria o fim desta carreira que ele correu de acordo com as normas e com o chamado do Senhor. Este homem agora está perante o rei Agripa para fazer a sua defesa. Meus irmãos, eu tenho chamado bastante a atenção da igreja, e porque Deus tem me chamado a atenção, até que ponto nós iríamos por Cristo Jesus? Às vezes nós temos dificuldade de ficar de joelhos 15, 20 minutos, suplicando ali pela misericórdia, adorando o nosso Deus. Nós temos dificuldade de cantar 4 cânticos espirituais e de repente no meio dos cânticos a gente já senta porque acha que isso é cansativo. Como nós vamos padecer por Cristo Jesus? Como nós chegaremos ao ponto de dar a vida por Cristo Jesus pelo Evangelho da Graça? Nós não fomos chamados para nos divertir sendo cristãos. Nós fomos chamados para combater sendo cristãos. É interessante que nós não queremos uma igreja que pareça um parque de diversões. Nós queremos uma igreja que seja uma igreja parecendo um fronte, um local onde nós vamos ali nos encaminhar para as batalhas. E eu queria que você prestasse muita atenção, que Paulo, quando ele faz a sua defesa, ele usa aqui de algumas, vamos dizer, estratégias, todas elas observando a soberania de Deus. A primeira coisa que eu noto, e que talvez venha fugir da nossa prática diária, é reconhecer as autoridades. Muitas vezes, nós estamos totalmente questionando as autoridades, nós estamos confrontando as autoridades, ainda mais nós que vivemos num país corrompido, num país dilacerado pela corrupção, pelo esbanjar do dinheiro público, mas aqui também não era diferente. Roma cobrava muitos impostos, eram impostos ali, cargas muito fortes, eles usavam ali de amedrontar, a morte de cruz foi projetada para trazer medo, para evitar novas rebeliões, e Paulo, ele se dirige ao rei da seguinte maneira: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder conduzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, principalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso que te peço que me ouças com paciência. Meus irmãos, será que nós temos reconhecido a autoridade? Será que nós temos reconhecido a autoridade? Hoje, eu tive que voltar para buscar alguns papéis, e eu e a Ana Flávia voltamos, e quando a gente estava no semáforo da Big Pão, um rapaz naquela motinha, tipo essa do Boreto, como é que chama essa? BCX, eu chamo de Vespa, né? Vespinha, né? Ele estava ali de terno, bonito, e ele olhou de um lado, olhou, passou por nós, no sinal fechado, acelerou, foi embora. Eu falei, que cara, hein? Aí quando eu cheguei em frente à igreja que ele congrega, ele vinha na contramão. Aí ele estacionou a joguinha, eu parei o carro do lado, falei, irmão, o senhor vai ter que pedir muito perdão hoje quando o senhor entrar nesse templo, né? Porque o senhor não obedeceu nada. O senhor está com esse terno, mas o senhor não obedeceu nada. É interessante. Este homem chamado Paulo, ele era um cristão. E por ser um cristão, ele obedecia às autoridades. Ele tratava as autoridades com respeito. Ele reconhecia que Deus instituiu as autoridades, seja ela boa aos nossos olhos ou não. Se ela for boa, misericórdia de Deus para dar um tempo de tranquilidade. Se ela não for boa, juízo de Deus para nós que temos pecado contra o Senhor. Então, de qualquer maneira, nós temos que respeitar as autoridades.
Isso é difícil? Sim. O nosso homem interior, ele não gosta de respeitar, ele não gosta de estar submisso, ainda mais quando a autoridade não tem a mesma visão que a nossa. Mas Paulo reconhece a autoridade e foi submisso a ela, e ele fala com decência, ele fala com honra àquela autoridade. A segunda coisa que eu aprendo é que Paulo, então, ele começa a sua defesa testemunhando. Olha, esses judeus, esses fariseus que me acusam, eu fui um deles. Olha o que diz no versículo 4: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Paulo não era apenas um fariseu, mas ele era um fariseu autêntico, legítimo, observador de todas as questões e leis. O que acontece? Normalmente nós vemos os fariseus como alguém ruim, mas não é totalmente assim. Mas eles gostavam muito de fazer normas, e grande parte deles fazia normas que eles não podiam suportar, e eles queriam cobrar normas, que eles não cumpriam, mas havia aqueles que cumpriam, e Paulo era um desses. Paulo tinha a genealogia de Cristo Jesus, e Paulo era um judeu, e Paulo era um fariseu observador de todos os preceitos. Interessante que no versículo 5 ele diz: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiserem, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Interessante. Meus irmãos, hoje, você pergunta para uma pessoa, qual é a sua religião? Ele fala, eu sou católico. Outro fala, eu sou evangélico. Outro fala, eu sou espírita. Outro fala, eu não tenho nenhuma, eu sou ateu. Vocês concordam com isso? Essas são as afirmativas. Mas vamos tratar daquela qual nós pertencemos. A pessoa diz, eu sou evangélico, mas a vida dela é totalmente diferente do Evangelho de Cristo. Tem uns que falam, eu ainda sou da Igreja Batista do Kennedy, e suja a água, né? Suja o poço, porque sai fora e faz uma bagunça toda. Paulo não era assim. Ele falava e ele honrava aquilo que ele falava. Ele ainda não cria em Cristo Jesus, mas ele era observador, ele era legítimo, ele era um fariseu que não poderia ser chamado a atenção dele. Meus irmãos, a primeira coisa que eu pergunto aqui, você pode falar, eu sou da Igreja Batista do Kennedy, ou eu sou cristão. Vamos no segundo termo, eu sou cristão, e hoje cedo nós aprendemos um pouquinho mais. As pessoas têm visto Cristo em nós? Nós queremos ser a igreja que avança, mas avançar que jeito? Se você olhar para a minha vida, você já vai ter uma decepção. Eu creio que os meus vizinhos não sabem quem eu sou, e talvez eles não me vejam parecido com Cristo Jesus. Isso para mim é muito triste? Sim, é muito triste, porque eu deveria viver de maneira a ser luz naquele bairro, e pelo menos aos vizinhos que estão ao meu lado, às minhas costas e à frente, eu teria que ser uma referência forte ali, mas talvez eu não tenha sido, até porque nenhum até hoje bateu na minha porta e me falou, fala do seu Jesus para mim. É uma decepção? Sim, talvez você nem volte semana que vem, porque você fala, olha, ele mesmo reconhece que ele não se parece com Cristo. Mas eu pergunto, e você se parece? Os seus vizinhos sabem do seu amor pela palavra? Os seus vizinhos sabem do seu amor por Cristo Jesus? Ou quando você fala assim, eu sou evangélico, eles falam assim, misericórdia. Evangélico hoje tem de todo jeito, meu irmão. Tem até o que canta o arrocha gospel. É terrível. Tem tudo isso que se diz evangélico. Se você abrir os jornais, todos eles têm novidades sobre o povo evangélico. Este homem era um fariseu. Ele não tinha essência da salvação. Mas olha o versículo 6, o que nós aprendemos com Paulo. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam
alcançar. E é no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. O que os judeus esperavam? O Messias. O que os judeus não messiânicos esperam até hoje? O Messias. É interessante que Paulo, pela graça, reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Mas olha por que ele estava sendo julgado. Não porque ele foi um ótimo fariseu, mas porque ele abandonou o farisaísmo e se converteu a Cristo Jesus. Meus irmãos, as pessoas pensam que converter a Cristo Jesus é status. As pessoas pensam que converter a Cristo Jesus é sinal, agora tudo vai bem. Não. Converter a Cristo Jesus é você agora ser odiado pelo mundo. Converter a Cristo Jesus, agora na sua empresa, você vai ser olhado de uma maneira diferente. Converter a Cristo Jesus, talvez você perderá a confiança do seu cônjuge. Se converter a Cristo Jesus, talvez te custará os seus filhos. Se converter a Cristo Jesus, talvez te custará até o seu círculo de amizade dentro da igreja, porque a maioria que está na igreja não é convertida a Cristo Jesus. Então, olha, Paulo agora está sendo julgado por quê? Por causa da esperança de Israel. Jesus Cristo, o Deus poderoso, então envia o seu Filho amado para morrer por nós pecadores. E Paulo estava sendo julgado por isso. Meus irmãos, há uma falsa impressão de que você vai para Cristo Jesus e as coisas vão ser fáceis. Algumas pessoas chegam até mim e falam, olha, eu não vou mais na igreja. Eu falei, por quê? Porque depois que eu fui para Cristo Jesus, tudo começou a dar errado na minha vida. Eu falei, oh, aleluia! Glória a Deus. Aí ele faz até um sinal assim meio. Por quê? Porque as coisas desse mundo são mais importantes. Ele ainda não verdadeiramente conheceu Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele muda a nossa história. Mas há um preço a ser pago. Lembra? Lucas, capítulo 14. Não precisa abrir não, lembra? Aquele que quer construir uma torre, calcula antes de lançar os alicerces. Por quê? Porque vai que ele começa a construção e depois não tem recurso para terminar. E quando as pessoas passarem perto daquela construção inacabada, vão debochar. O que Jesus está querendo nos mostrar? Se você quer ser meu discípulo, calcule. Porque haverá perdas nesse mundo, mas haverá ganhos na eternidade. As pessoas pegam o Velho Testamento e pegam aquelas promessas como a terra prometida para os dias de hoje. Isso é deturpar a palavra do Senhor. Nós já temos a nossa terra prometida. Ela se chama Canaã Celestial, Nova Jerusalém. E nós não podemos vê-la, mas pela fé nós cremos que esse dia chegará em que nós entraremos por aqueles portões e pisaremos nas ruas de ouro. Estaremos em frente ao nosso Redentor. Isso deveria ser a suficiência da vida de um cristão. É interessante que a esperança da promessa de Deus, Cristo, ela cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Meus irmãos, eu estou vendo as igrejas voltarem, andarem de marcha ré, estão ficando judaizantes agora. O pastor está usando uns trem meio atrapalhado, uns candelabros, uns negócios na porta, uns filactérios, daqui a pouco vai deixar uns cachinhos descerem, está voltando. Nós temos para frente, olhando para Cristo. É Cristo se cumpre as Escrituras. Cristo é o cumprimento das Escrituras. Meus irmãos, é nessa esperança, Cristo morto, ressuscitado ao terceiro dia, que este homem estava aqui acusado de ser o quê? Um blasfemo, de ser um quê? Um fazedor de rebeldia. Este homem estava sendo acusado, porque cria verdadeiramente em Cristo Jesus. Meus irmãos, tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Versículo 9, diz a palavra do Senhor: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar.
e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Interessante que diante do rei, Paulo então abre seu coração. Ele abre seu coração dando seu testemunho. Eu persegui, eu surrei, eu prendi, eu era fissurado em prender crente. Eu até votava para que eles fossem mortos e assistia à morte desses crentes. Eu arrancava das suas casas com as suas famílias. Eu fazia muito mais. Eu os castigava até que eles blasfemassem contra o Senhor. E ele fala que fazia isso contra quem? Muito dos santos do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes, ele pensava que era certo praticar essas coisas, que ele estava defendendo o Deus a quem ele supostamente servia. Há coisas que você pratica hoje, em nome de Deus, que não são de Deus, e você precisa estar em constante leitura da palavra de Deus, para que Deus possa elucidar o seu coração, e você voltar atrás dessas coisas. É interessante que, se você conhecesse o irmão Pedro, há 10 anos atrás, já aqui no Kennedy 2, era de uma maneira, mas ele leu Bíblia, e agora ele é de outra maneira. E muitas pessoas falam, eu gostava mais do irmão Pedro lá de trás. Eu não quero quase nada do irmão Pedro lá de trás. Por quê? Porque Deus tem me trazido coisas mais profundas, e eu estou alegre nelas, e isso tem me custado muito, mas eu quero pagar o preço, para estar mais próximo das coisas de Deus. Você tem feito essa reflexão na sua vida? Paulo pensava que fazia as coisas no nome do Senhor, mas na verdade não fazia. Ele foi rigorosamente extremo contra os cristãos. Por quê? Pensava ele estar agradando a Deus. Imagina você obrigar uma pessoa a blasfemar contra Deus. Você que nunca viu um filme onde Nero coloca lá as famílias todas para serem devoradas por leões, devia ver. Eram as crianças de colo, eram os velhos, eram os jovens, adolescentes, todos eles eram dilacerados pelos leões. Por quê? Porque não negavam a sua fé em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo continua no versículo 12 dizendo, com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Interessante. Paulo parte para Damasco com um só desejo, prender cristãos. A vida dele estava fomentada nisso. Paulo era inspirado em prender cristãos. Meus irmãos, há pecados nas nossas vidas que nós achamos que está certo. Se nós lermos a palavra, que nós vamos notar que não está certo. Eu peço, em nome de Jesus, que vocês leiam a palavra de Deus. Normalmente as pessoas gostam de fazer isso no dia 1º de janeiro, não é? Mas como eu não garanto que você vai estar vivo dia 1º de janeiro, começa hoje, começa amanhã cedo. Larga desse negócio de 1º de janeiro. Eu não vou fazer regime não, olha que beleza. Quando Israel falou que a barriga vai crescendo com o pecado, vai concebendo, eu falei, opa, muda essa conversa aí, Israel. Essa aqui não é de pecado não. Eu queria que você prestasse muita atenção. Talvez você esteja inspirado a cometer as coisas contra o Senhor. Paulo tinha esse desejo de prender, de caminhar e de aproveitar as viagens. Ele tinha essa mente voltada para isso. Mas a palavra do Senhor diz que há o poder de Deus. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz nos céus, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Interessante, a vida de Paulo foi mudada justamente em caminho para Damasco, quando ele saiu para prender cristãos. Meus irmãos, você tem recalcitrado contra os agrilhões? Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem entendido a autoridade de Deus e você tem negado essa autoridade, você tem vivido como que essa autoridade não existisse na sua vida?
Quando eles vão arar com juntas de bois, eles têm um ferro na ponta, que chama ferrão, e um sino. E eles balançam aquilo. Se o boi não obedece, eles fincam no boi. E se o boi dá coisa, eles fincam mais ainda no boi, para o boi ir para frente. Tem cristão que é dessa maneira. Ele já ouviu a palavra da cruz. Ele já ouviu que Jesus Cristo é o Senhor. Ele até acredita nisso. Mas ele vive como se Jesus Cristo não reinasse na vida dele. Ele faz tudo da maneira com que ele quer fazer. Nós temos pessoas que estão vivendo isso hoje. E dentro de uma igreja evangélica, uma igreja que diz, é voltada para o Senhor, nós estamos vivendo e recalcitrando contra os aguilhões. E Paulo, ele chega a uma conclusão. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é resistir a Cristo Jesus. Dura coisa é resistir à palavra de Deus. Dura coisa é continuar andando da maneira que o meu coração quer. Paulo já tinha ouvido sobre Cristo Jesus. E Paulo não cria em Cristo Jesus, até que o próprio Jesus o chama. Você já teve um encontro real com Cristo Jesus? Se você teve esse encontro, você tem uma experiência para contar para a gente. E qual que é essa experiência? Jesus Cristo abriu a minha mente e o meu coração. E o que você sentiu? Miserável. Eu vi a miséria, eu vi a putrefação do meu coração em pecado. Eu vi o esgoto de Satanás dentro da minha vida, porque ele mostrou que eu era amante do pecado. É a primeira coisa que acontece no coração de um homem quando Cristo se revela a ele. A segunda coisa é arrependimento profundo. Porque diante de Cristo Jesus, e da glória, e da pureza, e da perfeição de Cristo Jesus, ele se arrepende. Porque ele fala, eu não quero mais continuar na miséria que eu estou. Cristo Jesus será o meu caminho. Meus irmãos, isso aconteceu com Paulo agora. Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus irmãos, Paulo não buscou a Cristo. Paulo queria prender os que falavam de Cristo. Mas Cristo buscou a Paulo. Meus irmãos, nós temos uma norma dentro da igreja evangélica e muitas vezes nós corremos no erro dessa norma. Nós pegamos Apocalipse 3:20 e recitamos para as pessoas. E depois nós falamos assim para as pessoas, olha, teu coração, ele tem uma porta e tem uma chave só do lado de dentro. E se você não abrir, Deus não entra. Bom, primeiro, Apocalipse 3:20 está dizendo para uma igreja que fazia tudo deixando Jesus de fora. Segundo, se Deus criou todas as coisas, se Deus é soberano todas as coisas, quem falou que não pode abrir essa porta? Quem falou que não tem poder para salvar quem Ele quer? É interessante que Paulo não estava buscando Jesus, mas Jesus o buscou e o salvou. E eu vou afirmar mais ainda para vocês nos próximos versículos. Versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Imagina Jesus chegando para Paulo, falando, Paulo, seguinte, eu estou precisando de um ministro e de uma testemunha, você não quer ser esse ministro e testemunha? Não, não existe isso, eu te chamei, eu te constituí, como ministro e testemunha. Meus irmãos, nosso Deus não é tão limitado assim que Ele não pode converter uma pessoa. Ele pode converter quem Ele quiser. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer dessa maneira. E quem vai contestar isso? Então tome cuidado quando você expor a palavra de Deus de alguma maneira. Meus irmãos, esse chamado de Paulo é um chamado apostólico. Por que Paulo é um apóstolo? Porque Deus o comissionou. Porque Cristo apareceu a ele e comissionou. Hoje, está cheio de apóstolo por aí. Tem até pai apóstolo. Agora já tem até rei tetrarca. Acho que tem algumas colônias que ele comanda ali, né?
alguns pedaços do estado que ele comanda ali. Mas, olha que maravilha, Deus o constituiu entre as nações. Para quê? Para ser ministro e testemunha, tanto das coisas que vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Deus tinha um projeto para Paulo, e diz no versículo 17 que Deus iria livrar do povo e dos gentios para os quais ele o enviara. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam e o temem. Às vezes você quer que o teu filho vá lá para Boate Azul e quer que os anjos vão com ele. É umas orações meio sem. Primeiro que você não tem que deixar teu filho para Boate Azul, né? Mostra para ele a borracha preta, lombo. Segundo, essas orações parecem um negócio benzimento, né? Se Deus tiver um propósito, tudo bem, Deus vai converter ele ou lá, ou fora, ou outro lugar. Mas toma cuidado com a palavra de Deus, como você usa. Você está causando nos seus filhos uma falsa impressão de que ele está sendo cuidado ali, mas ele está tomando uma decisão totalmente fora do propósito de Deus. E pior, você está consentindo com isso. Olha, nós saímos em viagem com os nossos jovens e adolescentes aqui. Eu me senti totalmente abençoado, porque eu vi na expressão dos jovens e adolescentes que eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles estavam lá, adorando a Deus. E eu me senti agraciado por Deus de poder fazer essa viagem com eles. E é interessante que eu tenho um problema, eu gosto de dormir de noite, mas você não consegue dormir com o adolescente dentro da van. Isso é uma coisa impossível. Algumas param, principalmente as meninas, elas só param para respirar. Mas é interessante que elas respirem em horário diferente, então quando uma para, a outra está falando. Então você não consegue dormir, mas que glória de Deus, que bênção, que viagem gostosa, que tempo proveitoso, adoraram a Deus, ouviram a mensagem da cruz, e nós precisamos disso, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse muita atenção. O Evangelho tem uma proposta, versículo 18, abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam o quê? Remissão de pecados. Meu irmão, o Evangelho não é para te fazer feliz, não. Você vai ser feliz, mas em Jesus. Quem conhece aquele cântico, o hino, Sou Feliz com Jesus? Sabe por que ele fez aquele hino, que ele compôs aquele hino? Porque ele perdeu quase toda a família no naufrágio. E quando ele recebe a mensagem que ele perdeu quase toda a família no naufrágio, ele faz esse hino, Sou Feliz com Jesus. Então eu perdi a minha família no naufrágio, mas a minha felicidade está em Cristo. Agora é interessante, o Evangelho não é para te fazer sentir bem aqui no Walter Ward, é para fazer você se sentir bem no campo espiritual, e além dos problemas, apesar das dificuldades, como nós cantamos, apesar das circunstâncias, nós estamos avantes com Cristo Jesus. Então se tudo der errado, meu irmão, para de mimimi na igreja, irmão, não me deu a paz do Senhor, vira crente, para com isso, de ficar observando quem te cumprimentou, quem não te cumprimentou, você não serve para ser guerreiro dessa maneira, você é florzinha de Jesus, nem sei se é florzinha de Jesus, às vezes é outra florzinha, picão, alguma coisa, porque eu não entendo isso, gente. Irmão não olhou para mim, irmão não fez isso, irmão não fez aquilo, irmão, para com isso. O Evangelho te coloca em felicidade em toda e qualquer circunstância, porque o meu Redentor vive. Era para Jó ter negado, se ele fosse um crente batista, era para ele ter negado a Cristo, porque nós estamos negando por muito menos, nós estamos arranjando pretexto para negar a Cristo. E nada abalou Jó. Ele sentiu dor. Ele sentiu a acusação dos seus amigos. Mas nada o derrotou, porque a sua visão estava em Cristo Jesus. Então, o Evangelho é para abrir os olhos dos que estão cegos por Satanás. É para converter aqueles que estão nas trevas para a luz.
O Evangelho é para a remissão de pecados, é Cristo pagando o preço dos nossos pecados, nos redimindo, nos tirando daquela condenação e nos justificando perante Deus. Por isso nós somos justos, porque Cristo nos justificou perante Deus. Então, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, que Ele vê sobre nós o sangue do Cordeiro, nós estamos puros, não porque somos bons, não porque deixamos de ser pecadores, mas porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, aquele que é regenerado, novo nascido em Cristo Jesus. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo Jesus. Então, se nós recebemos a remissão dos pecados, nós vamos receber também uma herança entre os quais são santificados pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, se você quer ser santo, você precisa da palavra de Deus. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Tudo que você faz, que você nota pela palavra, ou pela ação do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, que não agrada a Deus, você deve deixar de fazer, e eu também. Isso é santificação. E isso acontece na vida daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não adianta você santificar um ímpio. Meu irmão, a dona vem na igreja vestida de piriguete. Ela começa a frequentar. Ela vai vendo que a turma da igreja se veste e cobre mais o corpo, então ela se cobre mais o corpo também. Aí ela vê que na igreja a turma não bebe cerveja, nem sem álcool e nem com álcool. É um hábito de tirar da nossa vida tudo aquilo que pode nos causar mal, correto ou não? Aí ela para de beber também. Aí ela guarda um cigarrinho, ela para também. Guarda aquele outro também, da brisa melhor, ela para também. Mas isso não quer dizer que ela foi salva. Não quer dizer que ela está sendo santificada. Ela está tendo um ritual externo. É como se nós pegássemos uma raposa que vai no galinheiro toda noite e come as galinhas, e nós aprendêssemos numa gaiola por 2 anos. Quando nós soltarmos essa raposa, o que ela vai fazer? Vai comer galinha. A igreja está cheio desse tipo de gente. A igreja está cheio. Ele bota um terno, ele bota uma gravata, ele inclina a cabecinha do lado, assim, para falar, ai, aleluia, eu sou piedoso, mas é um dragão, é um filho do diabo, são só aparências, e a palavra não faz isso conosco, a palavra nos santifica pela fé em Cristo Jesus. A palavra ela vai podando, ela vai trabalhando a vida do crente. Você não lembra da videira? Aquela videira produtiva o Senhor poda. Poda para quê? Para que ela produza mais. Agora aquela que não produz, Ele corta e lança ao fogo, porque aqui não vai dar nada. E assim será o final daqueles que não crerão. Mas você tem sido santificado pela fé em Cristo Jesus? Porque se eu digo que amo a Cristo, eu preciso andar como Ele andou, amém? Então, eu não olho para as pessoas que estão ao meu lado. Eu não olho. Eu olho para Cristo Jesus. Porque se o meu irmão cair, a minha visão não está nele, está em Cristo. E estando em Cristo, eu vou poder até ajudar o meu irmão, falar assim, meu irmão, vem cá, você caiu, mas nós vamos levantar junto, eu vou estar contigo. Eu não vou pisar na cabeça dele para ele afundar mais, mas eu vou dar a mão para ele e vou levantar junto. Meus irmãos, às vezes as pessoas vão até mim, eu abro ali o escritório, eu ouço as pessoas. E eu compreendo que elas estão procurando ajuda. E elas podem falar comigo todo e qualquer assunto. Pode ser o mais terrível que for. O meu desejo é ajudar essas pessoas a saírem dessa vida. E vocês acham que não é o desejo de Cristo Jesus? Se eu que sou um pecador tenho esse desejo em mim, quanto mais o nosso Deus. Então eu queria dizer para você, que tem resistido à palavra de Deus, nós aqui estamos à sua disposição. Se você não entendeu o Evangelho da Graça, eu posso ficar hoje a noite toda te explicando o Evangelho aqui depois de terminar o culto. Eu posso ficar aqui a noite toda te falando do Evangelho da Graça. Eu posso te ouvir. Eu posso tentar te ajudar
Eu tenho certeza que nós aqui temos pessoas para te ouvir. Às vezes você prefere outra. Nós temos outras pessoas para te ouvir aqui. Eles não falaram que vão ficar aqui a noite inteira, mas eu penso que ficarão também, né? Mas seria interessante, se você tiver uma dúvida sobre o Evangelho, você nos procurar. Não há uma oração milagrosa aqui. O milagre vem de Cristo Jesus. Ele é o nosso milagre. Ele pode te tirar das trevas e te colocar sob a luz. Ele pode remir os seus pecados, como Ele fez comigo um dia. Pense nisso. É urgente. O reino de Deus é urgente. Nós precisamos avançar. E nós precisamos nos parecer com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Que você possa ter a orientação correta, que é da palavra de Deus. Olha, meus irmãos, não tem essa do que eu acho. O que a palavra diz que é certo, é certo. O que ela diz que é errado, é errado. Então, eu queria que você prestasse muita atenção. Onde está o rumo da sua vida? Ainda há uma esperança hoje. Jesus ainda salva hoje. Mas a porta da graça se fechará na segunda vinda de Cristo Jesus. E Ele não voltará como Salvador. Ele voltará como um reto juiz. Ah, meu irmão, isso me mete medo. Que bom que você está com medo. Eu quero que você fique com medo. E que você busque a solução em Cristo Jesus. Não vou deixar você avontes com o pecado, não. Continua pecando, está tudo bem. Está nada, meu irmão. Isso é terrível. O pecado faz separação do homem para com Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Não há outro nome pelo qual nós devemos nos submeter e encontrar a salvação, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz que todo aquele que te invocar será salvo, e invocar significa clamar, conhecer, ter intimidade com o Senhor, ter uma vida na Tua presença. No nome do Senhor Jesus, que irmãos aqui hoje sejam salvos pelo poder da Tua graça. Senhor Deus, vem com o Teu poder hoje, Senhor Deus, transforma os corações, transforma as vidas, Senhor Deus, trata, Senhor Deus, talvez uma dificuldade de um coração, talvez um pecado ali que está sendo resistido, a pessoa está continuando com ele. O Senhor é um Deus que sabe qual é esse pecado e pode tratar, Senhor Deus, para que essa pessoa seja liberta e possa Te adorar e Te louvar. Senhor Deus, essas pessoas que estão aqui são especiais, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor as ama, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor enviou Jesus Cristo e cada uma delas pode encontrar a salvação, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, promove aqui a Tua cura hoje. A cura que vai tirar uma pessoa das trevas e colocar sob uma luz. A cura que vai levar essa pessoa a Jerusalém celestial. Só o Senhor pode fazer. No nome de Jesus Cristo, que a nossa semana seja uma semana de resistir na palavra, resistir na fé. Que nada, Senhor Deus, que nada possa roubar a nossa fé, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo. Que essa igreja parta daqui, Senhor Deus, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que ela compreenda cada dia mais o amor de um Deus Pai, que não poupou nem sequer o seu próprio Filho, mas o enviou para morrer a nossa morte. Que essa igreja aqui dependa da consolação e da comunhão do Espírito Santo, aquele que vai, Senhor Deus, nos instruir sobre o pecado, a justiça, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Vamos aqui, ó, a Lúcia está na UTI, a irmã Leone também está passando pelas lutas, a Isabela, o Pedro, o Vinícius, está todo mundo indo em casa, que coisa, ora pela casa do pastor. Senhor Deus, há irmãos que nos assistem pela internet, a Lúcia, a irmã Leone, família do Vinícius, a minha família, todos eles estão com problemas, Senhor Deus. O Senhor conhece o problema e o Senhor, a Tua palavra pode libertá-los do problema. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor visite com o Teu Espírito Santo e faça uma obra nessas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor.